Hollywood, fama, bilhões de dólares e uma das religiões mais controversas do mundo. Por trás dos tapetes vermelhos e das grandes estrelas do cinema existe uma organização cercada de mistérios, acusações e segredos. Mas afinal, por que tantas celebridades entram para essa religião? Oi gente, meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje vamos conhecer as histórias das celebridades e a Scientologia. No vídeo anterior, nós conhecemos a Scientologia, uma religião criada em 1955 pelo escritor L. Ron Hubbard. Eu contei tudo para vocês, como surgiu e como funciona a religião criada por alienígenas. Sim, gente, vocês não ouviram errado. A religião que os astros de Hollywood seguem se originou há milhares de anos atrás no espaço sideral e com milhões de alienígenas. O criador dessa religião, o seu Hubbard, queria com a sua religião espalhar a palavra de Deus? Não. Espalhar a palavra dos alienígenas? Também não. Ele queria, como todo mau pastor, ganhar dinheiro. E para isso, a igreja dele, chamada Scientologia, precisava crescer. E para isso, ele teve a ideia brilhante de recrutar famosos para a igreja. Ele sabia que onde os famosos estivessem, o mundo ia querer estar lá. Foi aí que ele criou o projeto Celebridades. Neste projeto, ele criou uma lista e nessa lista ele colocou o nome de 63 famosos que ele queria que fizessem parte da religião. Ele colocou nomes como Walt Disney, que dispensa apresentação, Ernest Hemingway, que foi um renomado escritor e jornalista vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, Pablo Picasso, considerado um dos mais importantes e populares pintores do século XX. A hipótese do seu Hubbard estava correta. As celebridades se interessaram pelos fundamentos da Scientologia. E o principal motivo é a forma como a religião ou seita dá a importância aos famosos. Segundo o criador, as celebridades estariam em um nível espiritual de atividade potencialmente mais alto que os demais, podendo ser bastante úteis. Esses famosos que eu citei, ele não conseguiu recrutar, mas muitos outros se aproximaram, pois os fundamentos da Scientologia na época eram considerados pop. A atriz Gloria Swanson, indicada para o Oscar pela atuação em Crepúsculo dos Deuses, foi uma das primeiras a flertar com a religião. E não parou por aí. Com o sucesso do projeto Celebridades, eles criaram os Centros de Celebridades, um lugar exclusivo para os astros, e o maior deles está localizado em Hollywood. Aqui no Brasil, gente, a Bruna Marquezine, por exemplo, fazia células, onde eles oravam, eles liam a Bíblia e cantavam. E famosos como a Sasha, a Ludmilla, a Priscila Alcântara, entre outros, iam. E quem aí não ia querer estar no culto com a Bruna Marquezine e esses famosos tudo? Entendeu? Então, famoso chama a gente mesmo. Bom, nesses centros de celebridades da Scientologia, ao invés de cultos, o exercício da religião está ligado ao estudo para aprenderem mais sobre os fundamentos da igreja. Apesar de haver centros destinados aos cidadãos comuns, os locais para celebridades ganharam destaque, uma vez que também são espaços para festas luxuosas, regadas a álcool, fé e muitos famosos. Para os astros de Hollywood, a importância deles para a cultura e para o mundo foi finalmente valorizada por meio da Scientologia. Fora isso, rolava aquele network, gente, que é muito importante. Mas claro que nem tudo eram flores, champanhe e fé. A igreja da Scientologia é considerada uma das religiões mais infames do mundo. Isso porque astros que já seguiram, como a Leah Remini, denunciaram a igreja quando saíram dela, revelando abusos e fraudes dentro da organização. Então eu decidi reunir numa lista alguns famosos que fazem ou fizeram parte da Scientologia. Entre eles, alguns cujo envolvimento é mais conhecido e outros que deixam tudo aí meio que na surdina. Bom, vamos começar pelo rosto da Scientologia, o ator Tom Cruise.
Tom Cruise foi apresentado à cientologia pela atriz Mimi Rogers, que era sua mulher na época. 3 anos depois de se tornar um seguidor da igreja, o ator conquistou a admiração de um fã em especial chamado David Miscavige, que era líder da organização desde 1987. Ele viu em Tom Cruise o garoto propaganda perfeito para disseminar os preceitos da religião, sem falar nas possíveis e milionárias contribuições que o galã poderia oferecer à igreja. A conexão entre Tom e Dave foi imediata. Eles descobriram a mesma paixão por carros, por motos e esportes radicais, além da aparência semelhante. Ambos tinham estatura baixa, eram baixinhos, né? E o físico trabalhado, eram fortinhos. Em pouco tempo de convivência, Dave detectou os traumas emocionais do Tom, provocados pela postura opressiva do pai na infância e a insegurança vinda de uma dislexia. Você sabia que o Tom Cruise é disléxico? Pois então, se com a dislexia ele conseguiu ser famoso desse jeito, o que nos impedirá? O Dave não poupou esforços para bajular ele e mostrar a solução para os seus problemas. Em 1990, o envolvimento do astro com a cientologia se tornou público por meio de um artigo do tabloide Stars. Pouco antes, separado de Mimi Rogers, Tom Cruise se encantou por Nicole Kidman, então com apenas 21 anos. Tom e Nicole formavam o casal ideal para a cientologia. Mas, depois de algum tempo, os líderes começaram a suspeitar que ele sofria influência do que a organização chama de pessoa supressiva, que é uma pessoa que se coloca no caminho espiritual de um Tetan. Tetan, como eu já disse no vídeo anterior, é a nossa alma alienígena. A desconfiança surgiu porque o ator deveria estar em um nível acima de hierarquia. Ele era um OT2, que é a sigla para Tetan Operante, e ele já podia ser um OT3. E eles encontraram no pai da Nicole, um psicólogo, o motivo do problema. A cientologia, ela rejeita a psiquiatria. A atriz não curtia muito a religião e foi aí que ela passou a ser vista com desconfiança pelos membros. Nicole foi a primeira mulher de Tom Cruise a ser vítima das manipulações da igreja. O que começou como uma vigilância, incluindo registros da rotina íntima do casal, terminou 11 anos depois no divórcio e no afastamento dos filhos adotivos Isabella e Connor Cruise, na época com 8 e 6 anos. Embora tenham se separado com a guarda compartilhada das crianças, elas escolheram ficar com o pai. Segundo testemunhas, a organização teria feito uma lavagem cerebral em Isabella e no Connor, a ponto de classificarem a mãe como uma pessoa supressiva e sociopata. Nicole só queria preservar os filhos, gente, e foi aí chamada de supressiva e sociopata por eles. O elemento mais perturbador da cientologia é a exploração de crianças, muitas das quais são atraídas para o clero da igreja. Elas assinam contratos de 1 bilhão de anos, são reeducadas e cortam sua ligação com as famílias, tudo em nome da religião. Disse aí Lawrence Wright, escritor do livro Prisão da Fé, Cientologia, Celebridades e Hollywood. Após o término com a Nicole, o Tom Cruise se envolveu com outra atriz, tão bonita quanto, a Penélope Cruz, em 2001. Eles engataram um namoro de 3 anos e a atriz ganhou a inimizade do David ao deixar claro que não abandonaria suas crenças budistas pela cientologia. Aí, cansado do conflito entre sua vida amorosa e espiritual, o Tom Cruise decidiu pedir para o David iniciar uma busca pela sua namorada ideal. Casamento arranjado, que chama, né, gente? O projeto secreto começou recrutando cerca de 100 atrizes da cientologia. Foi dito a elas que elas passariam por audições para um vídeo de treinamento interno. Entre as perguntas feitas às moças estava: o que você acha do Tom Cruise? Meses depois, os responsáveis pela pesquisa viram na iraniana Nazim Boniadi, de 25 anos, a mulher perfeita.
Bem nascida, criada em Londres e formada em medicina, a moça tinha crescido na Scientologia. Mais importante que tudo isso era a sua posição. A Nazin, gente, era OT5 e estava acima do que chamam de clear, aquele que foi purificado de suas obsessões, medos e impulsos racionais. Ou seja, a patente dela na Scientologia era super alta, inclusive ela estava até bem acima do Tom Cruise. Mas na época ela tinha um namorado, mas isso não foi problema para eles. A igreja tratou aí de dispensar rapidinho o rapaz. Em seguida, ela foi transferida para Los Angeles, ganhou um banho de loja de $20 mil na Rodeo Drive e 2 pedidos: que tirasse o aparelho dos dentes e escurecesse os cabelos que eram avermelhados. Repaginada, David a levou a Nova York com a desculpa de uma reunião. E aí acabaram esbarrando no Tom Cruise e tudo ficou às claras. Nazin assinou um contrato e em poucas semanas se mudou para a casa do Tom Cruise. Do mesmo jeito que o relacionamento começou, ele terminou bem rápido. Ela foi dispensada na primeira escorregada. E a escorregada foi justo com o David. Em um jantar em que ela e o Tom Cruise eram anfitriões, por 2 vezes ela não entendeu o que o David dizia. Ele falava rápido e ela, no dia, não sei se ela não se sentia bem. E também, né, gente, inglês britânico, inglês americano, né? Dá pra dar uma confundida. Eu morei em Portugal, gente, não entendi uma palavra do que eles falavam. E olha que eles falam português, entendeu? Então, não tem como julgar. Ainda o homem falava rápido, como é que ajuda a moça? Mas essa atitude era uma atitude imperdoável para os scientologistas, pois a comunicação faz parte dos treinamentos. E isso foi o suficiente para ela ser repreendida pelo líder e pelo namorado. Tom Cruise também repreendeu ela. Tipo assim, gente, a mulher tem alta patente, então no mínimo ela tinha que falar bem, entender bem, conversar bem. E naquele dia ela não estava bem, não fez isso, e os dois reclamaram com ela. Imagina. Poucas semanas depois, eles pediram para que ela deixasse a casa do Tom Cruise. Decepcionada, Nazanin contou a uma amiga sobre o término e recebeu uma punição por causa disso. E sabe qual foi a punição? Ela teve que escovar o chão de banheiros públicos. O que me leva a pensar, né? Como é que eles descobriram? A amiga com certeza era dedo duro. Segundo consta no livro A Prisão da Fé, os advogados do Tom Cruise negaram que os membros da igreja tenham arranjado essa tal companheira para ele, mas a busca pela namorada perfeita continuou. Dessa vez, eles ampliaram o convite para atrizes de fora da Scientologia. Para isso, gente, eles anunciaram um teste para um papel no filme Missão Impossível. E aí, Scarlett Johansson, Lindsay Lohan e a Kate Holmes estavam na lista. Afinal, quem não queria fazer teste para esse filme, né? O teste aconteceu em 2005 e no mesmo ano, Kate Holmes engatou um romance com Tom Cruise. Veja lá. Sim, super espontâneo, né? Nada combinado. No ano seguinte, em 2006, nasceu a filha do casal chamada Suri. E em 2007, o casal oficializou a relação, onde mais uma vez o David foi padrinho. Olha aí a foto do casamento e os filhos do Tom Cruise reunidos. Ali, Kate Holmes selou a sua união com a Scientologia e durante os 7 anos de casamento, eles passaram pouco tempo a sós. Enquanto o Tom Cruise decolou na sua carreira, a Kate ficou aí como a mulher do astro. Até que um dia ela cansou e queria que a filha ficasse longe da organização. Então, o pedido do divórcio acabou pegando o Tom Cruise de surpresa. Por causa do acordo feito antes do casamento, o processo foi rapidamente resolvido. Kate teria levado $3 milhões por ano de relação. Mas, para ter a guarda total da filha, ela abriu mão dos $18 mil.
Na separação também ficou certo o direito do Tom de visitar a filha. Mas, contudo, entretanto, isso gerou revolta, pois nenhum integrante da Scientologia pode manter contato com quem se desligou da igreja. De acordo com um ex-membro, a Scientologia considera a mãe de Suri, a Kate Holmes, uma pessoa supressiva, alguém que é inimigo da igreja por ter pedido o divórcio para proteger a filha da religião. A doutrina da Scientologia frequentemente exige que membros cortem laços com parentes que não seguem a fé, chamados de pessoas supressivas ou potencialmente problemáticas. Por Suri não ser da Scientologia, Tom teria sido proibido de ter um relacionamento com a própria filha. Embora o acordo de divórcio em 2012 desse ao Tom o direito de ver a filha Suri por 10 dias durante o mês, ele aí decidiu optar por não utilizar esse direito devido à sua fidelidade à igreja. Mas como ele é um excelente pai, né, gente? Ele pagava aí uma pensão singela para a menina de $33 mil mensais, que para nós, réis mortais, pode parecer muito, mas para a filha do Tom Cruise, né, gente? Pode ter certeza que não é. Só uma bolsinha para criança, só uma escola, um carro, entendeu? Umas coisas de necessidade básica da criança. Não dá. A Suri, ao atingir a maioridade, passou a usar o nome Suri Noelle, abandonando o sobrenome Cruise, consolidando o distanciamento do pai e da fama. Gente, toda essa história por si só é muito bizarra, mas tem mais. Seguindo as regras da Scientologia, a Kate teve que ficar em total silêncio durante e após o ato sexual que resultou na gravidez de Suri. No parto, ela também não pôde gritar, tá? Teve que ficar em silêncio, pois os scientologistas acreditam que gritar ou até mesmo falar durante o parto pode prejudicar o desenvolvimento da criança. O Tom comentou que iria comer a placenta do bebê, da bebê no caso. Os rituais da seita mostravam o lado bizarro das crenças religiosas do ator, mas isso, né, gente, já não é mais bizarro pra ninguém. Comer placenta hoje em dia virou moda. E aí, gente, o meu lado curioso queria muito saber se o Tom e a Kate só tiveram relação em silêncio. O casamento inteiro, imagina? Enfim, mas nada é tão ruim que não possa piorar. Quando a Suri Cruise nasceu, começou a rolar o boato de que ela era a reencarnação do fundador da Scientologia, o seu Hubbard. Supostamente, a Scientologia teria dito que a criança seria apenas um ser espiritual no corpo da filha e não um filho real. Fez muito bem aí a dona Kate Holmes de tirar a filha dela desse culto doido. Imagina se ela crescesse, né, na igreja. Imagina você crescer numa igreja onde pensam que você é a reencarnação do líder deles. O ator parece que agora, depois de 2021, ele deu aí uma boa afastada da igreja. De 2021 até o começo agora de 2026, o ator estava vivendo no Reino Unido. Nesse tempo, ele gravou as sequências finais do Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1 e 2, e dizem que durante todo esse tempo ele não frequentou nenhum templo da Scientologia, e olha que tem um templo lá também. Esse afastamento teria como justificativa as chocantes denúncias envolvendo a religião, que incluem aborto forçado, trabalho escravo, abuso físico e até estupros. Parece aí que o Tom Cruise não está aí tão errado de querer afastar o seu nome e a sua imagem de uma religião envolvida em tantos escândalos e polêmicas. O próximo famoso é bem famoso mesmo, gente. Tanto quanto o Tom Cruise. John Travolta é ou foi aí membro da Scientologia desde 1975, quando se converteu aos 21 anos durante as filmagens do filme The Devil's Rain. Ele foi introduzido à religião por uma colega de elenco e ao longo das décadas ele se tornou um dos seguidores mais influentes e defensores da igreja, em
embora relatos recentes indicam um distanciamento aí dele. Atualmente tá todo mundo se afastando, gente. Segundo John Travolta, a Scientologia é incompreendida. As práticas da Scientologia na vida do John Travolta são bem questionáveis, principalmente quando, em 2009, o seu filho chamado Jet infelizmente veio a falecer. Jet faleceu durante um feriado em família nas Bahamas. O jovem de 16 anos, que tinha autismo e síndrome de Kawasaki, morreu depois que uma convulsão o fez cair e ele acabou batendo a cabeça em uma banheira. Um especialista em Scientologia disse ao New York Post que a igreja poderia ter desencorajado seus pais de dar ao adolescente um medicamento anticonvulsivo. Eles alegaram que a igreja acredita que as pessoas com deficiências podem se curar apenas aí estudando seus ensinamentos. Mesmo com o filho aí já sem vida na ambulância, o John Travolta, gente, tentou técnicas da Scientologia para ressuscitar o menino. Ele começou a ordenar, falando com o corpo, né? Ordenando que a alma do menino ficasse dentro do corpo. Ele dizia: eu ordeno que você fique nesse corpo. Mas aí, como não deu certo, a sua esposa, a Kelly Preston, tentou outra técnica. Ela e outros membros da igreja tentaram uma forma de ressuscitação espiritual. Essa crença na Scientologia sustenta que o espírito ou o tétan, de alguém que faleceu repentinamente pode ser encorajado a voltar para o corpo físico. Vocês entenderam? Então, os dois tentaram técnicas aí de tentar fazer o filho de alguma forma voltar para o corpo, na verdade a alma do filho, voltar para o corpo. Mas, infelizmente, não deu certo. E se desse, seria uma beleza, Eu teria aderido aí à Scientologia há muito tempo. Aí não teria perdido o senhor meu pai. Mas, gente, quem aí não ia querer, Enfim, foi aí que eles partiram, então, para a segunda opção. Após aí a falha em trazer o Jet de volta, a crença da Scientologia sugeria que o espírito do filho morto poderia encontrar outro corpo. Então, a Kelly Preston posteriormente se manteve firme na sua fé e deu à luz ao filho Ben, caçula do casal, em 2010, com a crença de que ele trazia a alma do Jet. Vocês entenderam, gente? Então, quando falhou aí a tentativa de ressuscitação, logo em seguida ela engravidou e deu à luz aí a outro filho, pois eles acreditam aí, que a alma de um nasceu no corpo do outro. Mais ou menos isso. A Kelly Preston, a esposa do John Travolta, faleceu em 2020 devido a um câncer de mama. Apesar das restrições da Scientologia à medicina tradicional, a Kelly Preston lutou contra o câncer de mama por 2 anos com apoio médico, indo aí contra as diretrizes da Scientologia, que desconfia da quimioterapia e da radioterapia. Relatos indicam que o John Travolta se distanciou da igreja da Scientologia após a morte da sua esposa. Laura Prepon. A estrela de Orange is the New Black foi criada em um ambiente católico e judeu e sempre se considerou uma pessoa com a mente muito aberta a diferentes vertentes espirituais. Ela também contou como os métodos da Scientologia a ajudaram na profissão. O processo de auditoria, onde alguém lhe faz perguntas para lidar com suas áreas de estresse, me ajudam a estar mais presente e me entregar as cenas de forma irrestrita. E a Ponte para a Total Liberdade, outro curso da igreja, a ajudava a ser mais autêntica e calma. Antes de sair, a Laura foi membro ativa por muitos anos. Ela era considerada uma das celebridades de alto perfil dentro da Scientologia. Ela explicou que a maternidade a fez repensar nas suas escolhas e prioridades. Após ela deixar a organização, ela passou a se dedicar à meditação, prática que realiza junto com o seu marido, Ben Foster. Elizabeth Moss. A estrela premiadíssima de The Handmaid's Tale
cresceu dentro da igreja da Scientologia, mas não costuma falar sobre a religião em nenhuma das suas entrevistas. Quando ela fala, é sempre em termos positivos. O que eu gosto na Scientologia, o que me fez ficar, é que ela é uma escolha. Você tem que escolher, ler e aprender e se aplicar. Não há nada que dependa de um outro. Ela foi aí questionada sobre a Scientologia ser contra a comunidade LGBTQIA+, e o feminismo. A atriz afirmou ser aí uma apoiadora das duas causas. Eu sou, obviamente, uma grande feminista e apoiadora da comunidade LGBTQ. Mas, para mim, a Scientologia tem a ver com liberdade espiritual e autoconhecimento, e não com opressão. Relatos indicam que ela faz parte de um grupo de segunda geração de Scientologistas, tendo alcançado o estado de clear aos 11 anos. Mas aí ela evita se aprofundar publicamente nas controvérsias da igreja, preferindo manter o foco somente na sua carreira profissional. Mas ela é aí cria da Scientologia, gente, desde que nasceu, e apoiadora ferrenha. Michael Pena. Conhecido por seus papéis em Homem-Formiga e Narcos México, o ator acredita que seu sucesso profissional foi resultado dos programas em que se envolveu como Scientologista. Michael ingressou na igreja em 2000 para tratar o seu alcoolismo. Mais tarde fez parte do programa chamado Stud Tech, que o encorajou a se tornar um leitor melhor. Eu entendi que isso ajudou na minha compreensão dos scripts. Para mim, não é uma religião como uma crença. São coisas práticas que você faz. Juliette Lewis. A estrela de assassinos por natureza é outra grande defensora da Scientologia. Nas raras ocasiões em que ela fala sobre sua fé, ela disse: em qualquer tipo de religião você encontra problemas, violências, racismos. As pessoas não entendem os princípios da Scientologia e o que existe lá dentro. Eu não gosto de falar sobre isso porque sei que vão distorcer as minhas palavras. A Juliette teve uma longa ligação com a Scientologia, criada na religião por seus pais e defendendo ela publicamente por anos como ferramenta de sobriedade. Ela conta que foi na igreja que ela conseguiu ajuda para superar o vício em drogas aos 22 anos. No entanto, em 2021, a atriz indicou que não se identifica mais com a Scientologia, definindo-se como espiritualista. Isso nos leva ao próximo famoso na Scientologia, o Brad Pitt. Nos seus primeiros anos em Hollywood, Brad Pitt integrou a Scientologia. Na época, ele namorava a atriz Juliette Lewis e lá o Brad Pitt passou por muitos dos rituais e treinamentos impostos aos membros da religião. Entre os anos de 1991 e 1993, o ator frequentou a igreja e fez aí todos esses cursos. Nesse período, ele passou por um processo chamado processo de purificação. E como aí que era esse processo de purificação? O Brad Pitt tinha que ficar horas dentro de uma sauna com a sua chamada gêmea. A gêmea seria a pessoa responsável por ajudar a pessoa durante o curso. E sabe aí quem era a gêmea do Brad Pitt? A filha adolescente de apenas 15 anos do diretor executivo de uma empresa da Scientologia com sede em Portland. Então, essa menina de apenas 15 anos frequentou a sauna com o Brad Pitt todos os dias durante mais de um mês, durante aí horas, ajudando ele no tal processo de purificação. A sauna faz parte do processo de purificação desenvolvido pelo fundador da Scientologia, o seu Hubbard, que consiste em altas doses de vitaminas, longas saunas e exercícios. Além desse relato, Michael Mellin, ex-supervisor da igreja que Brad Pitt frequentou, contou que ele fez um treinamento com o Brad Pitt, onde primeiro eles ficavam sentados assim, um de frente para o outro, e eles tinham que ficar aí com os olhos fechados por algum tempo. Depois, você tem que olhar para a pessoa, no caso aí com os olhos abertos, né, por 2 horas. Depois disso, você vai para o que é chamado de bull baiting. No bull baiting, o treinador, né,
tenta fazer o aluno, que no caso era o Brad Pitt, reagir apertando aí os chamados botões do aluno. Ou seja, precisa aí atacar a pessoa, ofendendo ela de tudo e quanto é nome. E ele disse que fez isso sem dó nem piedade. Durante esse processo, sua namorada, a Juliette Lewis, estava presente lá junto com o Tom Cruise. O objetivo desse treinamento é levar a pessoa, gente, até um ponto onde ela, assim, vai ficar, né? E se ela chegar nesse ponto e ela não reagir mais, e ela ficar confortável nesse lugar, aí ela vai ter dado certo o treinamento e ela vai ter passado de fase. Mas o seu Brad Pitt, né, de sangue quente, não chegou aí nesse estágio confortável, não. Ele foi muito nervoso com os insultos e saiu andando. Depois disso, ele terminou com a Scientologia e com a namorada. Kirstie Alley. Quando a atriz de Olha Quem Está Falando se viu afundando no vício em cocaína, ela achou no livro Dianética, que na prática aí é a Bíblia da Scientologia, uma saída aí para o vício. Quando consegui terminar, pensei comigo, ou a Scientologia é a maior enganação de todos os tempos, ou vai me ajudar a sair dessa. E acabou que foi a segunda opção. A Kirstie Alley foi uma das celebridades mais predominantes e defensoras ferrenhas da Scientologia por mais de 40 anos. Ela ingressou na igreja no ano de 1979. A atriz também fez doações financeiras substanciais à igreja da Scientologia, incluindo uma doação de 5 milhões de dólares no ano de 2007. Embora ela tenha usado a Scientologia para superar o vício, a Alley relatou em 2006 que os métodos da igreja não ajudaram ela a perder peso na época em que ela pesava aí 100 quilos. Com isso, ela foi procurar ajuda por fora. Como eu já disse, né, gente, eles são contra tratamentos médicos, então ela estava aí insatisfeita com o seu corpo, com o seu peso, e como a religião não ajudou ela a emagrecer, ela foi buscar tratamento fora mesmo, e tá certa, né, gente? Não, como é que a igreja vai fazer você emagrecer? Enfim. Após a sua morte por câncer em 2022, surgiram debates sobre como sua crença pode ter influenciado na sua saúde, com ex-membros mencionando que a pressão da Scientologia poderia impedir que membros famosos buscassem tratamentos convencionais. Até o fim de sua vida, ela permaneceu um membro ativo e leal à organização. Will Smith e Jada Pinkett Smith. O casal sempre foi cercado por rumores de ligação com a Scientologia, principalmente porque viviam com celebridades que são membros ativos da religião, como Tom Cruise. O boato ganhou força, especialmente em 2008, quando o Will e a Jada fundaram uma escola particular na Califórnia, chamada New Village Leadership Academy. A instituição utilizava métodos educacionais baseados em princípios de estudos desenvolvidos pelo Hubbard, conhecidos como Study Tech. Como essas técnicas são amplamente usadas em escolas ligadas à Scientologia, muitas pessoas concluíram que a escola era uma extensão indireta da religião. Ex-funcionários também relatam que precisavam fazer os cursos da Scientologia para poderem aí trabalhar na escola. Apesar disso, o casal declarou que a escola não era religiosa e que a proposta era oferecer um modelo educacional alternativo e não aí promover a Scientologia. Mesmo assim, a associação persistiu, principalmente porque membros e ex-membros da igreja afirmaram ter visto aí a Jada em centros de Scientologia ao longo dos anos. Já a Jada aí confirma que frequentou a Scientologia, mas somente para fazer cursos. Ela nega ter se afiliado à religião. O Will também disse que estudou diversas religiões e filosofias ao longo da sua vida, inclusive conceitos ligados à Scientologia, mas que isso não significa filiação formal à religião. Danny Masterson. Danny é um ator norte-americano que ficou famoso por interpretar Steven Hyde do seriado That 70 Show e o personagem galo da série The Ranch.
Danny foi criado na Scientologia, pois os seus pais aí também eram seguidores da religião, ou seja, ele também era um Scientologista de segunda geração. O Danny frequentou a igreja desde que nasceu até o dia da sua prisão. Pois é, gente, desde 2017, o ator foi investigado e posteriormente acusado e julgado por vários casos de estupro que teriam ocorrido no início dos anos 2000. Em 2023, ele foi condenado por 2 desses crimes e sentenciado a 30 anos de prisão, cumprindo pena com possibilidade de prisão perpétua. O que trouxe a Scientologia de volta aos noticiários nesse processo foi a maneira como a defesa das vítimas descreveu a atuação da igreja na época dos fatos. Todas as mulheres que relataram as agressões, incluindo algumas que eram suas amigas ou parceiras, também eram membros da igreja da Scientologia quando os eventos teriam ocorrido. Elas afirmam que, por causa da doutrina interna da igreja, que desencoraja membros de levarem conflitos entre si às autoridades civis, elas foram aconselhadas a lidar com o problema dentro da estrutura da igreja e não procurarem a polícia imediatamente. Isso, segundo relatos das vítimas, contribuiu para que os relatos demorassem quase 2 décadas para chegar às autoridades, prejudicando aí o início de uma investigação formal. Além disso, nos processos civis paralelos, algumas das mulheres alegaram que agentes e representantes da Scientologia tentaram intimidar e perseguir as acusadoras depois que elas buscaram aí a intervenção da justiça. Esses episódios incluíram relatos de vigilância, tentativas de constrangimento e outras formas de pressão que as vítimas disseram ser táticas para desencorajar elas de prosseguirem com as denúncias contra o Danny. Após a condenação criminal, dizem que a Scientologia cortou seus laços com o ator, pois, segundo elas, ele não cumpria os padrões éticos esperados de um membro. Nos últimos anos, o Danny tem tentado reverter a sua condenação. Em documentos judiciais apresentados em 2025, ele e seus advogados argumentaram que o julgamento foi prejudicado por erros da defesa e até por um suposto viés anti-Scientologia, na forma aí como a igreja foi tratada no tribunal, afirmando que isso teria influenciado os jurados e o curso do processo, algo aí que os seus representantes legais continuam contestando nos tribunais. Mas, por enquanto, ele segue aí vendo o sol nascer quadrado em uma prisão masculina da Califórnia. Gente, esta Scientologia deu o que falar. Mas me conta aqui nos comentários, você faria parte de uma religião que diz que nossas almas são de alienígenas que morreram aqui na Terra? E depois de saber desses astros e a Scientologia, a opinião de vocês mudou a respeito de algum desses famosos? Bora aí conversar nos comentários, curta o vídeo, se inscreve no canal. E é isso, gente, essa foi a nossa história impressionante de hoje. Muito obrigada por terem me assistido, um beijo, tchau!